do que é que eu faço de propósito, mas isso é as razões que nos levam a agir da forma que agimos e de alguma forma o que acontece é que nós, quando falamos de propósito, falamos de um propósito interior, falamos de algo mais profundo na nossa vida e que nos mantenha num estado de motivação, num estado de felicidade, num estado de intenção clara e inconsciente que nos leve a determinar ou a realizar determinada ação para alcançar um determinado resultado. Então, hoje vamos falar aqui então sobre este propósito, o propósito de vida, o que é isto, o que é a missão, quais são os componentes que entram, digamos assim, no propósito. Eu acho que vai ser uma aula bastante interessante e até se calhar um bocadinho diferente daquela que nós, ou daqueles temas que nós temos vindo a falar até aqui. Então, assim sendo, eu vou começar a partilhar aqui a minha apresentação para vocês irem acompanhando e ser mais fácil para vocês acompanharem. Sabem que podem fazer as questões que quiserem. De alguma forma, eu tentarei sempre responder na medida do possível. Então, nós falamos de propósito, falamos de um caminho, ou vários caminhos, que nós pretendemos escolher para alcançar o quê? Normalmente para alcançar um estado, para alcançar um sentimento. Um sentimento que nós já sabemos que de alguma forma não vai ser duradouro, ou seja, nós não podemos estar sempre felizes, não podemos estar sempre motivados, não podemos estar sempre alegres. A questão é quando nós muitas vezes sentimos dúvida e estamos, digamos assim, bloqueados num determinado projeto, seja na nossa vida, inclusivamente, seja na escolha do meu próximo emprego, o que quer que seja, isso de alguma forma significa que nós ainda não encontramos a razão suficientemente forte que nos diga porque é que eu faço aquilo que faço ou porque é que eu quero fazer ou fazer uma determinada escolha. Então, o propósito é interior, é um sentimento, é uma sensação que de alguma forma nós tentamos procurar. E a verdade é que ela está cá, ou seja, nós muitas vezes escolhemos são caminhos mais fáceis e já vamos ver aqui algumas armadilhas que ao longo do nosso caminho nos vão aparecendo e que nós às vezes por uma forma de facilitismo, às vezes até de uma forma inconsciente, porque não sabemos, escolhemos determinado caminho em vez de muitas vezes lutar pela nossa verdade interior, por aquilo que de alguma forma nos faz feliz, nos faz bem e que de alguma forma também nos motiva. Então, desta forma, hoje vamos abordar aqui um bocadinho o propósito interior. Assim sendo, começo sempre com uma frase, e esta frase hoje faz particular sentido, porque todos nós fomos postos à prova há cerca de um ano e meio a esta parte, mais ou menos, em que uma coisa que eu noto é que as pessoas cada vez mais estão à procura de respostas, as pessoas passaram muito tempo consigo, as pessoas viram-se privadas das suas rotinas, e muitas vezes quando nos vimos privados das nossas rotinas, nós entramos aqui às vezes num caos, entramos aqui num momento de desordem, num momento às vezes até de frustração, porque as coisas tinham uma determinada norma, tinham um determinado caminho e de alguma forma de um momento para o outro isso deixou de existir. Então as pessoas começaram a fazer questões, as pessoas tiveram que ficar com elas próprias, com os seus pensamentos, com as suas dúvidas e muitas vezes essas dúvidas não levavam a respostas muito diferentes daquelas que as pessoas tinham vindo a obter. A questão é que é nestes momentos que nós muitas vezes vamos começar a questionar, então, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Quer dizer, eu perdi o meu emprego, eu agora não tenho rendimento, ou pelo menos não tenho uma previsibilidade, o que é que eu vou fazer daqui para a frente? Será que vou fazer o mesmo que fazia, noutro sítio, trabalhar durante um mês para ter o meu salário, para depois pagar as minhas contas, para depois no mês seguinte voltar sempre a fazer a mesma coisa, e as pessoas começaram-se a questionar, mas será que é isto que eu quero para a minha vida? E é interessante perceber que muitas pessoas chegaram à conclusão que não, outras que sim e que estão bem com aquilo que fazem, fantástico, mas muitas pessoas chegaram à conclusão que não, mas também acabam depois por não ter a resposta. Então, e agora? O que é que eu vou fazer a seguir para que de alguma maneira eu encontre este meu propósito de vida e possa criar algo que me mantenha motivado, que me mantenha, ou que me dê aqui uma vida que de alguma forma, muitas vezes nós parece que metemos em stand-by esta vida interior, esta chama de alguma forma, nós nascemos com ela. E esta frase ilustra um bocadinho isto, ou seja, nós quando nascemos vamos tentar
perceber esta analogia, esta metáfora, ao nascermos é plantada uma semente no nosso interior. E essa semente é a nossa singularidade, ou seja, quem nós verdadeiramente somos e que nos distingue das outras pessoas. Todos nós temos um conjunto de competências e capacidades que são inatas em nós e que de alguma forma nos distinguem das outras pessoas. Ela quer crescer, essa singularidade, essa semente, essas habilidades inatas que nós temos, quer se transformar, quer florescer em todo o seu potencial, movido por uma energia natural. Então, vamos tentar perceber e tentar criar uma imagem dessa semente cá dentro. Vamos tentar perceber que ela foi plantada cá dentro e agora a questão é de que forma é que eu estou a tratar esta semente. E eu queria fazer aqui um pequeno ponto, ou seja, não quer dizer que eu crio uma disrupção total na minha vida, ou seja, eu vou largar tudo o que faço e vou começar algo novo. Se isso fizer sentido, se tiverem subsistência e se de alguma forma esse vosso propósito for suficientemente forte, é uma questão de tempo até lá chegarem. A questão é que nós muitas vezes não precisamos de fazer isto para cuidar da semente. Entre aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que eu quero fazer, muitas vezes nós esquecemos o que quero fazer. E a nossa vida fica uma lista cheia de deves e uma lista cheia de tenhos. E isto, de alguma forma, não é cuidar da semente que nós cá temos dentro. Isto é simplesmente, de alguma maneira, irmos sobrevivendo consoante o contexto onde estamos, de uma forma mais confortável ou porque achamos que não somos capazes. Então, assim sendo, o que é que acontece ao ignorar a semente? Muitas vezes essa força é aniquilada, é inclusivamente até atenuada, fazendo com que não a sintamos ou que duvidemos mesmo da sua existência. Mas já houve momentos em que nós estávamos extremamente motivados, já houve momentos em que nós estávamos extremamente felizes, em que sentimos uma energia interior. E a questão é que é essa energia que eu estou aqui a tentar falar, ou seja, é esse momento ou esse conjunto de sensações, de emoções, o que vocês queiram chamar, que de alguma forma nós tentamos resgatar. A forma como sucumbimos à força ou outra força que existe, neste caso as pressões sociais, levam-nos muitas vezes ao conformismo. Todos nós temos uma necessidade de significado, todos nós temos uma necessidade de pertença, todos nós queremos de alguma forma sentir-nos enquadrados num grupo. E muitas vezes esse grupo, esta sociedade tem uma série de ideias e uma série de conceitos que de alguma forma estão formatados e que nós muitas vezes seguimos por uma questão de validação, uma questão de segurança e uma questão de significado. A questão é que nós muitas vezes, para nos enquadrarmos nestes padrões ou nestas normas, ou neste mindset, neste modus operandi, nós temos que nos conformar. Temos que nos conformar com o quê? Com aquilo que há. E é isso que muitas vezes nós chegamos a um ponto da nossa vida e questionamos, será que aquilo que há é o máximo que eu posso ter? E esta questão começa, de alguma forma, a gerar um pequeno desconforto, começa a criar aqui, digamos assim, uma sensação de eu estou a viver pela metade, quer dizer, eu consigo fazer mais com as competências e com as capacidades que tenho do que aquilo que estou a fazer e, logicamente, consigo gerar resultados diferentes do que aqueles que estou a gerar. E essa contraforça pode ser muito poderosa, fazendo-nos, em muitos casos, perder contacto com a nossa singularidade, com quem realmente somos. Este nosso conformismo para nos enquadrar num determinado modelo mental, numa determinada sociedade, numa determinada família, inclusivamente, num determinado contexto laboral. Esta contraforça é aquela força que aniquila a nossa semente cá dentro, é como não estarmos a tratar de um dom que de alguma forma nos foi dado como uma bênção quando nós nascemos. E como eu disse, eu não preciso de criar uma disrupção total da minha vida, eu só preciso de entender que esta semente se alimenta daquilo que eu quero. Eu não posso, logicamente, fazer tudo aquilo que eu quero, ou pelo menos se não encontrar um equilíbrio entre uma forma de viver, um rendimento e aquilo que de alguma forma eu quero fazer, certamente poderá ser difícil e posso passar aqui por momentos de bastante dificuldade, não só para mim, mas também para as pessoas que dependem de mim. A questão é que entre dois tenhos ou dois devos, eu tenho que ter um quero, ou seja, eu posso trabalhar, eu posso ter o meu horário de trabalho, posso ter as minhas exigências a nível social, a nível familiar, mas há quanto tempo é que vocês não fazem uma coisa que verdadeiramente querem e que de alguma forma vos faz sentir bem? E esta é a questão entre balançar o quero
e o devo, as coisas que de alguma forma são necessárias eu fazer. É esta semente que eu falo. Só que nós muitas vezes, ao criarmos esta ideia de propósito, vem-nos uma imagem de disrupção, ou seja, de eu ter um corte completo com aquilo que estou a fazer neste momento e começar a fazer algo novo completamente do zero. O caminho não tem de ser esse, o caminho não tem obrigatoriamente de ser um crivo tão grande entre a minha realidade neste momento e aquela que de alguma forma eu pretendo criar daqui para a frente. E nós já vamos ver isso um bocadinho mais à frente. As nossas inclinações e desejos passam a tomar outras pessoas como modelos. Inconscientemente, talvez sintamos que o que nos distingue dos demais muitas vezes pode ser algo embaraçoso, pode ser algo doloroso. Ou seja, eu posso ter uma capacidade empática para entender os outros, mas ao mesmo tempo, se calhar, também não sei impor uns limites. Ou seja, as outras pessoas acabam sempre por levar a melhor sobre mim. Porquê? Porque muitas vezes nós temos esta necessidade de agradar. E a questão é que isso pode se tornar embaraçoso ou até doloroso para nós. Eu posso adorar, por exemplo, brincar com carrinhos, o que quer que seja, uma coisa que até possa ser para vocês algo estapafúrdio. Eu posso gostar de cozer, eu posso gostar de pintar, eu posso gostar de tocar música, bandolim, whatever, seja o que for. A questão é que nós muitas vezes acabamos por não dar expressão a isso porque achamos que possa ser algo embaraçoso ou até algo doloroso. A questão é que eu, para dizer que algo é embaraçoso ou algo é doloroso, eu tenho que colocar a perspectiva num lado de fora de mim, das outras pessoas, da sociedade, da forma como veem, do meio onde eu estou inserido. E tudo bem, se isto fizer sentido para vocês. A questão é que quando esta sensação de que eu estou a viver pela metade, que eu posso dar mais do que aquilo que estou a dar neste momento, começa a ser demasiado forte, nós vamos entrar aqui num chamado conflito de falta de integridade. Integridade é aquilo que nós falámos também aqui de uma forma mais global, na parte da identidade, que, digamos assim, é aquilo que justifica os meus comportamentos com a forma como eu penso, ou seja, a ideia que eu tenho de mim, aquilo que eu acho que sou capaz, aquilo que eu acho que eu tenho direito, aquilo que eu valorizo e que de alguma forma não estou a fazer para lá chegar. Quando isto acontece, nós deixamos de viver a integridade e temos alguma dificuldade, muitas vezes até, de ganharmos aquilo que nós falámos na última aula, aquela autoestima ou autoconfiança. Então, é importante nós olharmos metaforicamente, em forma de imagem, para esta semente que de alguma forma está cá e que necessita de ser cuidada. E a questão é, como é que eu estou a cuidar desta semente? Oi? E é impossível falar de propósito de vida sem falarmos de vocação ou inspiração. Digamos que esta semente nos dá aqui algumas luzes sobre uma vocação ou sobre inspiração. E vamos tentar fazer aqui a distinção entre um e outro. Com muita frequência nós estabelecemos uma distinção entre a vida pessoal e a vida profissional, sendo que só nesta última encontramos prazer e realização. E às vezes a nossa vida pessoal acaba por ser um escape para a vida profissional, por força das obrigações que tenho, por força das dificuldades, por força dos stresses, dos prazos que de alguma forma eu tenho que cumprir. O que é que nós muitas vezes fazemos? Utilizamos a vida pessoal como um alívio, como um escape para aquilo que de alguma forma eu tenho ou devo fazer na minha vida profissional. E as coisas não têm obrigatoriamente de ser assim. O trabalho é geralmente visto como um meio para ganharmos dinheiro, que nos permite aproveitar a vida fora dele. Ou seja, eu ganho dinheiro no meu trabalho, com o tempo que dispenso e com as tarefas que desempenho, para ganhar dinheiro para poder gastar fora do meu trabalho. Então, este basicamente é o modelo mental em que nós normalmente, ou a sociedade, está assente. E passamos uma parte substancial das horas que estamos acordados no trabalho, o que em muitos casos pode ser um desperdício da nossa curta existência. E eu queria fazer aqui um parênteses, é que há pessoas que de alguma forma gostam de trabalhar. Às vezes, quando eu digo gostam de trabalhar, no sentido de fazer mais horas, trabalhar 12, 16 horas, a questão não é essa. A questão é, será que eu trabalho com prazer? Será que eu trabalho com propósito? Será que eu trabalho com uma intenção para além de não ser despedido ou de ganhar dinheiro? Essa será sempre a questão. Porque quando nós trabalhamos numa missão que leva ao nosso propósito de vida, é difícil trabalhar menos de 10 horas, é difícil trabalhar menos de 12 horas.
temos períodos em que são maratonas e temos períodos em que são sprints, ou seja, em que nós damos tudo num curto espaço de tempo para realizar um determinado projeto, um programa, o que quer que seja, para atingirmos uma meta. E de outra forma, temos também fazer a gestão de energia que fazemos numa maratona, em que de alguma forma temos um objetivo maior e temos pequenos sprints que vamos fazer para alcançar, digamos assim, esse objetivo que é maior, que é, de alguma forma, o nosso propósito. E no mundo em que nós vivemos, o que mais falta na nossa vida muitas vezes é a noção de um propósito mais amplo. E isto vai remeter novamente para aquilo que nós falámos na primeira aula, que é a nossa adaptação hedónica, ou seja, os resultados imediatos, eu ter um benefício e uma recompensa imediata. E o que eu vejo muitas vezes é que muitas pessoas têm dificuldade de pensar a médio e longo prazo. Pensamos muito no curto prazo. E o curto prazo muitas vezes acontece porquê? Porque nós estamos em necessidade. Estamos de alguma forma a tentar preencher alguma necessidade com um sentido de urgência e isso desvia-nos o foco daquilo que é maior. E o nosso propósito tem essencialmente a ver com o longo prazo, não é propriamente com o curto nem com o médio prazo. Tem essencialmente a ver com a forma como eu quero viver daqui para a frente e porque é que eu quero viver desta forma e como é que eu vou fazer para viver desta forma. Então, a inspiração é uma força interior, literalmente significa superar dentro. A vocação está ligada à técnica, àquilo que eu sou bom a fazer, ao que faço em si, digamos assim, aquilo que se chama chamado ou chamar. Então, esta é a diferença entre inspiração. Inspiração é interior, é algo mais subjetivo, enquanto que a vocação é aquilo que as minhas habilidades e as minhas competências me permitem fazer e que está ligado, digamos assim, à técnica, àquilo que eu faço de uma forma objetiva. Então, é importante nós fazermos esta distinção para começarmos a falar do propósito. Vocação e inspiração. Vocação, de alguma forma, é aquilo que eu faço em termos de técnica e inspiração é uma força interior que me direciona para alguma coisa. É como um sopro cá dentro que me diz, ok, eu sinto-me inspirado para fazer isto e com as minhas competências eu vou colocar isto em prática. A questão é que se a nossa vida consistir, desculpem, se a nossa vida consistir em ações cujo valor depende da existência de problemas, isto acontece com muita frequência, dificuldades, necessidades que estas atividades pretendem resolver, tornamos-nos vulneráveis àquilo que nós chamamos de desespero existencial, em que surge em resposta à pergunta: será que não há mais nada na vida para além disto que eu faço? Será que isto é a única forma de viver? E normalmente quando nós começamos com estes dilemas, nós muitas vezes falamos daquilo que são as crises existenciais, uma crise de identidade, em que eu vivo essencialmente para resolver problemas imediatos que me aparecem e não tenho a disponibilidade mental, a clareza, a objetividade para que de alguma forma esta força interior da inspiração se possa revelar. Porque a inspiração acontece normalmente em períodos onde nós estamos mais calmos, em períodos onde nós estamos mais tranquilos. E é fundamental percebermos, e vamos ver isto na próxima aula, que há 3 fatores que definem a nossa experiência. Ou seja, a mente, porque eu estou vivo, o pensamento e a consciência. Então nós vamos abordar isto na próxima aula, mas de alguma forma o que eu vos quero dizer é que há que criar um espaço para que eu me sinta inspirado. Eu não posso estar sempre, digamos assim, em modo de sprint. Eu às vezes tenho que fazer a minha gestão de energia, porque se a minha vida for no meu dia a dia para resolver problemas, é claro que eu não me vou sentir inspirado. Eu vou me sentir exausto, eu vou me sentir estressado, eu vou me sentir muitas vezes até ansioso e sem forças de alguma forma para direcionar a minha atenção para eu perceber aquilo que eu realmente quero e aquilo que realmente me faz feliz e que pode direcionar os meus objetivos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, o que quer que seja. Ou seja, nós não podemos estar sempre em modo de sobrevivência porque isso desgasta constantemente. E a questão é que quando isto acontece, nós muitas vezes estamos fechados à experiência.
Isto é uma coisa engraçada, porque à medida que nós vamos ficando mais velhos, vamos amadurecendo, nós ficamos às vezes mais rígidos e mais inflexíveis, já sabemos muita coisa, já temos uma bagagem, já temos um conjunto de crenças e de convicções que nos transmitem segurança, que nos transmitem previsibilidade, que nos dizem como é que o mundo é, que nos, de alguma forma, nos ajudam a perceber se eu fizer A, o que é que vai acontecer a seguir. E quando isto acontece, nós ficamos fechados à experiência, nós simplesmente ficamos numa redoma em que, de alguma maneira, um comportamento leva a um resultado. E temos uma tendência para sermos mais conscienciosos, também é verdade, mais estáveis emocionalmente, mais agradáveis, criamos relações mais estáveis e somos aquilo que chamo menos neuróticos, ou seja, de alguma maneira acabamos por não ser tão reativos relativamente às situações que nos acontecem, mas menos abertos a novas experiências. E aqui é o contraponto com a mentalidade de uma criança. E uma criança, normalmente, é um ser que está aberto à experiência, à curiosidade, a experimentar, a falhar, a tentar de novo. A criança não está muito preocupada com o que é que os pais vão pensar, o que é que as pessoas vão dizer, se tentar andar e não conseguir. Isto é para nós, adultos, que estamos preocupados com a imagem e com a aceitação. A criança tem outras necessidades e ela tem de explorar, porque necessita de chegar a um objeto, ela começa a andar, porque necessita de comunicar uma necessidade, ela começa a falar e vai por tentativa e erro até chegar lá. E para descobrirmos novas possibilidades, devemos experimentar novas atividades, criar novas redes de contactos. Para além de criarmos novas redes de contacto, nós temos certas formas de pensar e de agir, porque ao longo dos anos nós vamos criando as chamadas ligações neuronais. E as ligações neuronais não são mais do que redes de neurónios que de alguma forma disparam e que já estão tão enraizados, já estão tão fortificados que automaticamente nós temos um comportamento sem pensar nele. Porquê? Porque houve uma rede, uma ligação neuronal que já foi estabelecida e foi reforçada. E foi reforçada através de tentativa e erro. O que faz com que a nossa forma de pensar se torne muito rígida e inflexível. Então, há aqui outra situação, e isto é importante nós percebermos isto, é que essas ligações neuronais podem ser enfraquecidas e novas ligações neuronais podem ser criadas. Porque eu sou destro a escrever, mas vamos supor que eu tenho um infortúnio qualquer e perco a mão direita, eu tenho a capacidade de começar a escrever com a mão esquerda. É claro, por tentativa e erro, e quantas mais vezes eu tentar, mais forte fica esta ligação neuronal, até que de alguma forma eu começo a escrever de uma forma mais fácil com a mão esquerda. Se vocês estiverem atentos, vocês ao lavarem os dentes normalmente usam uma mão, quer a esquerda, quer a direita, mas é aquela mão que é mais, digamos assim, usual vocês lavarem os dentes. Se vocês repararem ao calçarem, se vocês calçam sempre um sapato primeiro do que o outro, o mais normal é que isso aconteça. Ao atar, desculpem, os atacadores, vocês atam de uma maneira particular e específica. Não há uma forma diferente de vocês atarem os atacadores. E isto acontece porque nós repetimos N vezes esse processo e ao repetir esse processo ele ficou automático. E assim é com o nosso pensamento. E a questão é que quando nós fazemos isto, nós fechamos à experiência, fechamos a novas ideias, fechamos a novos conceitos, fechamos a novas experiências, a novas aprendizagens e, logicamente, a novas oportunidades e a novos resultados. A questão é, ao estarmos menos abertos também a novas experiências, temos uma tendência para nos tornarmos mais teóricos e racionalizar quem nós somos. Ou seja, a experiência como começa a escassear, nós vamos encontrar justificações, racionalizações, vamos encontrar teorias para explicar como é que as coisas são, então entramos em generalizações, entramos em distorções, eliminamos informação, ou seja, começamos a pensar e a agir de uma forma às vezes quase instintiva, quase automática. E esta é, digamos assim, uma das facetas da não experiência, da falta de experiências, que é, começamos a ficar muito teóricos e a racionalizar.
aprendemos quem somos na prática, não na teoria. A teoria pode nos dar umas luzes, a teoria pode nos ajudar, só que de alguma forma não nos ensina quem nós somos. Nós aprendemos na prática, aprendemos uma determinada técnica, uma determinada ferramenta, e numa situação específica que nós podíamos utilizar aquela ferramenta, não utilizamos. Ou utilizamos e não resultou. Ok, então eu tenho que aprender daí, porque o livro, ou aquilo que eu vejo num workshop, ou leio num livro, ou aprendo numa aula, é a experiência de alguém a contar, não é a minha. Então eu tenho que ir para o mundo e tenho que experienciar as coisas, porque caso contrário, eu começo a ficar mais rígido e mais inflexível e fecho-me cada vez mais à experiência, porque é normal nós gostarmos de conforto, é normal nós gostarmos de previsão das coisas. Então, é isso que se fala muito em desenvolvimento pessoal, sair da zona de conforto, sair da nossa zona de previsibilidade, da zona onde nós sabemos que estamos seguros e que se eu fizer A vai ter o resultado de B. Mas quando nós saímos da zona de conforto, eu não sei se A vai ter o resultado de B, C, D ou F, eu não sei isso. Eu sei é que com a experiência eu vou aprendendo que se fizer A tenho C, mas até chegar a C, eu se calhar vou ter outros resultados que não me interessam, então eu vou pondo de parte. Isso é experiência e é estar flexível e aberto às coisas que de alguma forma me chegam. Eu não posso ser um bom treinador de futebol apenas lendo livros. Eu não posso ser um piloto de carros ou o que quer que seja apenas lendo livros ou vendo filmes ou jogando, por exemplo, numa consola. Não, eu tenho que ir lá e tem que haver o fator risco também. Isso é muito importante. E é isso que nos vai ajudar a distinguir entre aquilo que resulta e aquilo que não resulta. Porque nos livros é teórico, eu sei o que é que resulta e o que é que não resulta. Isto é conhecimento. A aprendizagem é aquilo que eu faço com o conhecimento, na minha experiência, e que de alguma forma me diz, ok, isto resultou e isto não resultou. Então é importante nós, para chegarmos a um propósito maior do que aquele que se calhar estamos a viver agora, sermos curiosos, ter a curiosidade de uma criança. E nós já vamos falar aqui de dois aspectos que têm que se ligar, ok? Mas a curiosidade é fundamental. E agora, era difícil não falar de propósito, ou falar de propósito, desculpem, não falar das principais barreiras que de alguma forma muitas vezes nos impedem de seguir aquilo que nós queremos e que achamos que nos vai fazer felizes. Isto é uma coisa importante. Quando eu escolho um propósito ou uma missão para alcançar um propósito, a questão é, aquilo pode não me fazer feliz, ou aquilo pode, de alguma forma, ser importante num determinado período da minha vida. Pode não fazer sentido daqui a 4, 5 anos. Então, é importante nós também estarmos abertos a isto. E estas principais barreiras são aquelas mais comuns, ou seja, a influência por pressão externa. É engraçado perceber que nós, muitas vezes, somos menos autónomos nas nossas escolhas do que aquilo que nós achamos que somos. Nós somos muito pressionados, e falámos disto na última aula, do mimetismo, da pressão social, do grupo de influência, porque gostamos de aprovação e de estar inseridos num grupo. Quando queremos normalmente fazer grandes mudanças na nossa vida, vão existir vozes ainda que de alguma forma sejam bem intencionadas, nos tentam puxar para trás por uma questão de segurança, tentando nos influenciar-nos para seguir um caminho que para essas pessoas resultou. Porque essas pessoas muitas vezes têm experiências completamente diferentes das nossas, foram educados de maneira diferente, num contexto diferente, num tempo diferente, e para elas, aquilo que elas fizeram resultou. O que não significa que isso vá resultar para nós. Porquê? Porque esta semente que está cá dentro começa a ter pouco espaço para poder crescer ou para germinar. Então, é importante nós percebermos que o contexto influencia, mas não condiciona. Ou seja, o que é que vai acontecer? Eu posso ser influenciado, a questão é que sou eu que tenho a última palavra. E é neste sentido que nós muitas vezes temos que pensar que estas pessoas, que muitas vezes nos puxam para trás, têm boas intenções, logicamente, e eu acredito que sim. A questão é que essas pessoas têm uma forma de pensar e uma forma de viver, um bocadinho às vezes diferente da nossa. E quando nós queremos seguir um sonho, um projeto, um objetivo, ou o que quer que seja, que é diferente
daquilo que nós estamos a fazer agora, que me leva a perder aqui a minha previsibilidade, a minha segurança, digamos, a minha rede de apoio, não é? O que vai acontecer é que muitas vezes essas pessoas tentam nos puxar outra vez para a rede de apoio, só que nós já não gostamos de estar lá, queremos de alguma maneira correr o risco, mas ao mesmo tempo também precisamos de confiança. E é importante perceber que as pessoas que estão próximas de nós continuarão a estar, nós gostamos dela, mas podem não fazer parte do nosso grupo de influência, ou seja, a influência das pessoas que têm a capacidade de influenciar as nossas decisões e a nossa forma de pensar. Então, atenção à influência por pressão externa, que é uma coisa que muitas vezes nos desvia do nosso propósito. Competências limitadas. É importante nós termos isto consciente, ou seja, eu posso não saber, mas tudo na vida é suscetível de ser aprendido. Muitas vezes aquilo que nós falamos do síndrome do impostor entra em ação, dizendo que eu não sou capaz e que não tenho certas capacidades. Se olharmos a questão de outra perspectiva, a questão muda quando eu faço esta pergunta. Eu não tenho estas capacidades, mas eu quero ter estas capacidades. Ok, eu gostava de ter a capacidade, vamos supor, de falar melhor em público, por exemplo. Ok, eu quero ter essas capacidades. A outra questão, se eu quero ter essas capacidades, estou disposto a passar pelo processo de condicionamento necessário que vai envolver erros, recuos e frustração para lá chegar? E esta é a questão mais importante, que é tudo aquilo que nós não sabemos neste momento e que eu necessito para alcançar um determinado objetivo, vai passar por um processo de condicionamento. Um processo de condicionamento é eu aprender, ou seja, eu tirar o conhecimento e passar esse conhecimento para a prática, através de tentativa e erro. A questão é que muitas vezes nós não estamos dispostos a este processo de passar pelas falhas, de continuar a cometer erros, de recuos constantes, só que nós, na vida, quando queremos alcançar algo maior do que aquilo que nós estamos neste momento a viver, é muito difícil nós não o fazermos sem recuos, sem frustração, sem desilusão e sem erros. É importante que isto aconteça. A questão é, se isto é importante para mim, esta competência, se eu quero trabalhar bem numa determinada área, vamos supor, carpintaria, por exemplo, desenho, música, eu estou disposto a passar por este processo de condicionamento que muitas vezes é frustrante, é desgastante, às vezes até pode ser humilhante para nós próprios. Será que eu estou disposto a isso ou não estou? E esta será sempre a grande questão. A questão nunca é eu sou capaz ou não sou. Se eu estiver disposto a passar por este processo de condicionamento, eu sim serei capaz de alcançar as competências que necessito e de me tornar a pessoa que necessito ser para alcançar aquele objetivo. Por isso, as competências podem ser limitadas, mas eu tenho a capacidade de aprender essas competências. Como nós falámos na última aula, competências adquiridas ou competências expandidas, não é? Fixação no passado, experiências que correram mal, situações que eu interpretei de uma determinada forma, a quantidade de vezes que eu tentei e não consegui. E há duas formas de nós estarmos no passado. Ou vivemos no passado, nas emoções dessas falhas, nas emoções desses momentos em que eu errei, que não consegui, ou aprender com ele. Então estas são as duas formas de estar no passado. E aquilo que eu vos questiono é, vocês querem viver no passado ou querem aprender no passado? Inevitavelmente a vossa resposta vai ser eu quero aprender com o passado. E o passado ensina-nos, mas também nos pode limitar. Se eu vivo nas falhas que tive no passado, o meu futuro vai ser limitado por escolhas seguras. Seguras que não me façam, logicamente, sentir novamente aquelas emoções ou ter aqueles sentimentos de desadequação, de frustração, de desilusão, de vergonha, quer que seja, então eu vou adotar uma postura segura, que não me levam para um sítio muito diferente daquele onde estou. Ou seja, eu acabo muitas vezes por agir por excesso de segurança, que neste caso significa não tentar, não arriscar. E quando eu estou fixado no passado, eu não estou a aprender com ele, eu simplesmente estou a viver nele. E o passado não é um sítio para se viver, é um sítio para se aprender e perceber que num determinado momento, se eu errei, poderá ter sido o contexto,
poderei ter sido eu que não estava num bom momento ou numa boa fase da minha vida, poderão ser um conjunto de competências que eu ainda não tinha e que se calhar neste momento eu já estou mais confiante e motivado para as aprender. Isto sim é vivermos no presente e aprender com o passado. E depois, muitas vezes, sucumbimos aos caminhos fáceis. Porquê? Porque uma das duas necessidades que nós temos, daquelas que estão sempre presentes, entre a segurança e diversidade, nós gostamos muito de previsibilidade, gostamos de conforto. Qualquer mudança profunda na nossa vida vai envolver caos, vai envolver incerteza, vai envolver imprevisibilidade, vai envolver mudança. E eu não sei o que é que vem dali para a frente. E esse caminho torna-se difícil e doloroso. Porque é difícil nós não prevemos. Então, como é que eu vou estar daqui a um ano? Eu não sei em termos, muitas vezes aquilo que nos dá segurança, o que é? A parte financeira. A parte financeira dá-nos segurança. Porquê? Porque nos transmite previsibilidade e eu consigo planear mais ou menos os meus gastos consoante aquilo que ganho. Sei mais ou menos o que é que posso fazer. E isso parecendo que não, o que é que faz? Faz com que eu desvie a minha mente para outras coisas mais importantes do que aquelas naquele momento. A questão é que quando eu não tenho essa previsibilidade, é quase uma necessidade de sobrevivência. A minha cabeça está sempre ocupada com aquilo, então nós adotamos um caminho mais fácil. A questão é que, para evitar este sentimento de stress e de ansiedade, escolhemos aquilo que já conhecemos e é mais fácil para nós. A questão é que, por ser mais fácil para nós e por já conhecermos, ao mesmo tempo também nos retira oportunidades, ao mesmo tempo também nos retira e não nos permite ter resultados muito diferentes daquele que nós temos no momento. Porque é importante eu perceber que a partir de um determinado momento vai haver caos, vai haver desordem, vai haver desconforto. Claro que sim, mas é por eu estar a viver esse caos, essa desordem, esse desconforto, que de alguma forma me vão obrigar a procurar competências e conhecimento para que eu volte a ter novamente a segurança, fazendo uma coisa diferente, se calhar trabalhando naquilo que eu gosto, mas com o tempo eu vou percebendo mais ou menos a estrutura que necessito ter, as coisas que preciso de fazer para ter alguma previsibilidade, ok? E normalmente, isto por experiência própria, até por vários momentos de coaching com vários clientes, fizeram esta transição, normalmente falamos num período de 2 anos, 3 anos, mais ou menos até eu ter uma previsibilidade e conseguir adaptar a minha vida para que, mesmo vivendo com menos, não é isso que está em questão, menos ou mais, mas mesmo vivendo com menos, eu fazer adaptações necessárias de forma a que aquilo não me cause ansiedade. Então é preciso um tempo para as coisas também começarem a florescer, crescer, para depois então as colhermos. E agora, propósito. Duas coisas muito importantes: disciplina e entusiasmo. Sem estes dois elementos, eu dificilmente vou conseguir viver de um propósito ou de uma missão que de alguma forma me leva a um propósito de vida diferente. Podemos conservar o espírito e a espontaneidade das crianças. Vocês reparem numa criança. Uma criança é um entusiasta por natureza. Está sempre a mexer, está sempre a explorar, está sempre a fazer questões. Não tem problemas de dizer que quer fazer A, B ou C até uma certa idade. Depois, a partir daí, já sabe que o pai ou a mãe vai reagir de uma determinada forma, então evita dizer. Mas isso já é o condicionamento que nós pais muitas vezes damos aos nossos filhos. E é importante nós percebermos que ao longo do tempo nós vamos perdendo a espontaneidade das crianças. Mas, ao mesmo tempo, a nossa energia criativa dissipa-se em milhares de direções e nunca tem paciência e disciplina para resistir à longa fase de aprendizagem. E isto, quem, por exemplo, já fez os cursos de Enneagrama comigo, poderemos enquadrar aqui um tipo que é o tipo 7. O tipo 7, extremamente entusiasta, uma pessoa bem disposta, cheia de ideias, extremamente criativa, mas depois falta-lhe o quê? Disciplina. Porquê? Porque o tipo 7 de alguma forma, tem que ter sempre várias opções em cima da mesa, começa muitas coisas, tem dificuldade de acabar, falta-lhe o foco, falta-lhe a disciplina para se comprometer com uma coisa e muitas vezes levá-la até ao fim. Então, temos que juntar aqui um tipo 7, entusiasta, com um tipo 1, rígido, regras, disciplina, foco, valores. É importante que nós consigamos perceber
tanto temos de entusiastas, como também temos de disciplinados. E quando nós juntamos estas duas vertentes, disciplina e entusiasmo, nós temos a capacidade de nos tornar extremamente bons numa determinada área. E podemos ter a disciplina para acumular um conhecimento vasto e tornar-nos especialistas nas nossas áreas. Mas como não temos flexibilidade, isto é muito importante, eu posso ser muito bom na minha área, posso ser uma pessoa extremamente disciplinada, mas sou muito mente fechada. Então, eu não estou aberto a novas experiências, eu não estou aberto a novos conceitos. E isto é falta de flexibilidade. Então, disciplina é importante, entusiasmo é importante, mas também é importante, dentro da disciplina, alguma flexibilidade. Nas nossas ideias, nunca vamos além daquilo que é convencional e dificilmente nos tornamos criativos, porque a inflexibilidade, a rigidez, o excesso de regras e de normas retiram-nos completamente a criatividade, formatam-nos para uma determinada forma de pensar e não analisamos o problema de outros prismas. Todos sabemos, por exemplo, beber água é essencial, cerca de 2 a 3 litros por dia, mas se eu beber 12 litros por dia, ou se não beber água sequer, então existe aqui sempre um ponto de equilíbrio, neste caso do entusiasmo, da disciplina e da flexibilidade. Eu não posso estar sempre muito flexível, porque caso contrário também acabo por não concretizar nenhuma ideia e acabo por não ter um fio condutor. Ao mesmo tempo, é importante eu ser entusiasta, mas também, se eu for muito entusiasta e tiver que ter várias opções, eu disperso, perco o foco e nunca acabo nada daquilo que começo. Ao mesmo tempo, se eu tiver excesso de disciplina, eu perco aquilo que nós chamamos de flexibilidade de pensamento, do pensamento lateral, de juntar várias ideias desconexas e chegar a uma determinada ideia, a uma determinada conclusão, ok? Então, para um propósito de vida, disciplina, entusiasmo e flexibilidade são importantíssimos. Isso, logicamente, que se trabalha com algumas ferramentas, mas acima de tudo com o compromisso da pessoa que está do outro lado. E o efeito catalisador surge desta soma da disciplina e da abertura da flexibilidade que nos é transmitida pelo entusiasmo infantil. E sempre ouvi dizer, queres encontrar o teu propósito de vida ou a tua missão? Vai à tua infância. Na tua infância, normalmente estão as coisas que tu gostavas mesmo muito de fazer e, acima de tudo, na tua necessidade de explorar e na tua necessidade de curiosidade. Não de ficar a intelectualizar, como eu falei atrás. Ficamos muito rígidos, racionalizamos, intelectualizamos, ficamos muito teóricos. E, de alguma forma, quando isso acontece, eu posso ser muito bom a explicar uma coisa, mas depois não a consigo praticar e aquilo em mim não teve qualquer efeito. Então, fundamental, propósito de vida, entusiasmo de uma criança, disciplina e, ao mesmo tempo, a abertura para nós podermos ser flexíveis. Quando nós juntamos estes três elementos, forma-se, digamos assim, um quarto elemento que de alguma forma é aquilo que nós chamamos de viver uma vida com propósito. E as coisas mais importantes da minha vida surgiram de um infortúnio. Por isso, não podemos dar as coisas como boas ou más quando elas aconteçam. Nós não sabemos, temos de esperar para saber. E eu vou contar aqui uma história muito pequena que conto muitas vezes, que é bom ou mau, eu não sei. Era um senhor que vivia com um filho e foi pedir um empréstimo às pessoas que viviam na aldeia para comprar um cavalo. E, de alguma forma, as pessoas emprestaram dinheiro, ele comprou o cavalo, colocou o cavalo dentro de uma cerca e, ok, chegou o fim do dia, foi dormir. No dia a seguir, quando acordou, foi, digamos assim, ao pasto onde ele tinha deixado o cavalo e viu que a cerca estava partida e que o cavalo tinha desaparecido. Os aldeões que lhe tinham emprestado dinheiro viraram-se para o senhor e disseram: bem, que infortúnio que tu tens, realmente tu não tens sorte. Então pedes-nos dinheiro para comprar um cavalo, ficas sem o cavalo e agora ainda ficas com a dívida e vais ter que nos pagar. Isto é mesmo mau. E o senhor vira-se para eles e diz: é bom, é mau, eu não sei. Ok, as pessoas ficaram assim um bocado desconfiadas, mas tudo bem. No dia a seguir, quando ele acordou, foi ao mesmo pasto e viu que o cavalo que tinha fugido trouxe com ele mais 15 cavalos. Então, ele passou de um cavalo para 15 cavalos. Um domesticado e 15 ou 14 selvagens.
E os aldeões, os vizinhos a ver aquilo, chegaram-se ao pé do homem e disseram: bem, tu realmente és uma pessoa com muita sorte. De um cavalo, ficaste sem nenhum e agora tens aqui 15 cavalos. Realmente és uma pessoa muito sortuda. E ele vira-se para os aldeões: é bom, é mau, eu não sei. E eles, ok, seguiram a vida. Um dos dias, o filho estava a tentar domar um dos cavalos e um cavalo deu-lhe uma sapatada e partiu-lhe um braço e uma perna. E o filho era a única ajuda que o homem tinha para as suas tarefas agrícolas. E os aldeões chegaram e viram a situação e disseram: bem, tu realmente não tens sorte nenhuma. Agora, sem a tua ajuda, como é que tu vais conseguir tratar da lavoura? A tua única ajuda, por causa de estar a tentar domar um cavalo, partiu uma perna e partiu um braço. Tens mesmo azar. E o homem vira-se para eles: é bom, é mau, eu não sei. E os aldeões já nem ligavam àquilo. Até que a aldeia onde eles estavam, ou o país, desculpem, onde eles estavam, entrou em guerra com o país vizinho. E o rei mandou chamar todos os jovens para irem combater na guerra. Muitos viram os seus filhos partir, sabendo que era a última vez que os iam ver, que certamente muitos iam morrer. E quando, digamos assim, o exército foi à casa do homem, viu o filho naquele estado, pouparam-no e disseram: tu não vais fazer falta, por isso vais ficar aqui. E de alguma forma, os aldeões, ao verem aquela situação, disseram: bem, o teu filho foi poupado, tu tens uma sorte enorme. E mais uma vez o homem disse: é bom, é mau, eu não sei. E este mindset que de alguma forma nós devemos ter na vida, porque aquilo que nos acontece de pior agora poderá ser uma grande bênção no futuro, eu não sei. E se nós investigarmos um bocadinho, grande parte ou algumas das melhores invenções em termos de ciência, muitas vezes nasceram da casualidade, nasceram por acaso. É claro, com muito trabalho, com muito esforço. Estavam a tentar chegar a A e encontraram B. Foi o caso da penicilina, foi o caso do raio-x, por exemplo, foi o caso da pasteurização. Tudo isto foram descobertas que, por algum acaso, aconteceram. Estavam a tentar encontrar a solução para uma coisa e acabaram por encontrar para outra. Por isso, tentem sempre ter este mindset na vida. É bom, é mau, eu não sei. Porque no futuro, isto pode ter sido a melhor coisa que me aconteceu. Ok? E isto é muito importante, nós de alguma forma termos esta abordagem e este mindset para a vida de curiosidade, das coisas não estarem tão fechadas assim como nós pensamos que muitas vezes estão. E agora, é fundamental nós criarmos espaço para este efeito de surpresa. E o que quer criar espaço? E eu vou abordar isto com mais profundidade na última aula, mas para dar aqui um cheirinho daquilo que de alguma forma nós depois vamos abordar com mais profundidade na última aula. Normalmente é quando a nossa mente está mais relaxada que surgem as respostas mais importantes para as perguntas mais difíceis ou para os momentos mais desafiantes da nossa vida. E é interessante perceber aqui uma coisa que é, para criar espaço, eu tenho que me disciplinar a isso. Há pessoas que o conseguem através de meditação, há pessoas que o conseguem através de yoga, há pessoas que o conseguem fazendo uma corrida, há pessoas que o conseguem a tomar banho, há pessoas que o conseguem naquele momento em que estão a adormecer, há pessoas que o conseguem ouvir música. É preciso, de alguma forma, eu criar este espaço para, de alguma forma, eu permitir que se crie um efeito de surpresa. Não só aqui, como também no mundo físico, nas coisas que de alguma forma vão acontecendo. Quando nos dedicamos a um determinado projeto, a nossa atenção começa a ficar muito estreita, ou seja, nós começamos a perder perspectiva, começamos a ficar muito focados na estratégia, no método, naquilo que queremos alcançar, e muitas vezes a resposta está mesmo ao nosso lado e nós não conseguimos ver. Porquê? Porque estamos extremamente focados. E como ficamos tensos, a reação normal da nossa mente é reduzir a quantidade de estímulos a serem administrados. A questão é que quanto menos estímulos estão a ser administrados, maior a minha incapacidade de ter perspectiva e abrangência na minha vida. Dessa forma, tornamos-nos mais difíceis de perceber outras possibilidades e de sermos, ao mesmo tempo, mais criativos. E a criatividade vem quando a nossa mente está mais aberta. Porque quando eu estou extremamente focado num problema, só vejo aquilo,
É claro que eu estou muito focado na estratégia, na minha forma de pensar e não consigo encontrar uma solução para aquilo. A questão é, quando nós estamos mais descontraídos, isto aqui é algo que eu não consigo influenciar, eu não consigo de alguma forma viciar este processo de pensamento, eu tenho mesmo que descontrair. A atenção amplia-se naturalmente e absorvemos mais estímulos. Por mais estranho que pareça, pensa num problema, diz esse problema em voz alta e depois esquece dele durante algum tempo, que a nossa mente vai começar a trabalhar na quantidade de informação que tem para aqui solta, que de alguma forma nós vamos adquirindo ao longo da vida e que quando nós estamos descontraídos, a nossa mente vai começar a ligar pontos de informação, vai começar a ligar ideias que às vezes até parecem desconexas, mas que ligando a algo que nós já ouvimos ou que vimos há um tempo atrás, pode ser o suficiente para ligar outras ideias, outros pontos de informação e traduzir-se numa grande resposta ou numa informação ou algo que é importante para nós. E isto é particularmente interessante porque nós temos uma coisa que é o sistema de ativação reticular. O sistema de ativação reticular é um mecanismo subconsciente que de alguma forma nos direciona a atenção para algo que é importante, de uma forma automática. Assim como as grávidas começam a ver mais mulheres grávidas quando estão grávidas, assim quando nós compramos um carro novo de uma determinada marca, de uma determinada cor, começamos a ver mais carros daqueles, assim como quando eu quero ir fazer uma viagem, eu começo a estar mais atento a informações ou sobre o país, ou sobre os voos, ou o que quer que seja. Então, é importante nós percebermos que esse sistema de ativação reticular atua de uma forma automática. Eu não o posso viciar. Agora, se aquilo for mesmo importante para mim, um objetivo, para o meu propósito, vocês vão começar a ficar atentos a vários estímulos que antigamente vos passavam despercebidos. Mas para isso, nós temos de criar espaço. E é interessante perceber que em alguns livros que li, grande parte dos líderes mundiais tiram obrigatoriamente algum tempo, às vezes um dia, 2 dias, independentemente do tempo, 2 dias no mês ou o que quer que seja, para se recolherem e para de alguma forma acalmarem um bocadinho o seu pensamento, desligando-se um bocadinho das obrigações do dia a dia para criarem este espaço para conseguirem processar toda a informação e todos os estímulos que vão recebendo. Por isso, a solicitude é importante, a solidão às vezes é importante, estarmos connosco próprios. Por isso, aquela questão, será que no meio de tantas coisas que eu devo fazer ou que tenho de fazer, eu encontro tempo para fazer algo que eu quero fazer? E às vezes o algo que eu quero fazer é tão simplesmente ficar sozinho, quieto, tranquilo, para que de alguma forma eu consiga recuperar energia e consiga colocar as minhas ideias, digamos assim, em ordem. Porque lá está, muitas das descobertas mais importantes da ciência ocorreram quando o pensador, não é, a pessoa que estava a tentar alcançar alguma coisa, não estava concentrado diretamente no problema. Por isso, pensa num problema, procura informação e depois desliga. E normalmente nós vamos conseguir ligar vários pontos e tirar uma grande conclusão, digamos assim, quando estamos nestes momentos de mais calma, em que nós não estamos a pensar naquilo. E agora o propósito. E o propósito é uma questão tão simples que é: porque é que eu faço aquilo que faço? Qual é o propósito da vida? Isto é uma questão que não tem propriamente resposta. Acho que o propósito assim maior é nós termos felicidade, é nós termos plenitude naquilo que fazemos. A grande questão é: como é que eu alcanço isso? Eu alcanço isso por tentativa e erro, vou experimentando, vou vendo o que resulta e vendo o que não resulta. Por isso é que nós, com o tempo, e à medida que vamos amadurecendo, nós começamos a ficar mais conscientes, também começamos a ficar mais calmos, começamos a simplificar. Porquê? Porque a experiência ajuda-nos a isto, não é a quantidade de livros que nós lemos ou aquilo que nós aprendemos na escola. Não, é a experiência direta. E o propósito de vida, e nós já vamos um bocadinho mais a fundo nisto, é essencialmente por tentativa e erro em 4 áreas da nossa vida.
Aquilo que fazemos tem sempre uma intenção, tem sempre um propósito. O propósito deste meu workshop é transmitir-vos informação para que vocês possam ver outras perspectivas, pensar de maneira diferente, para que de alguma forma possam construir uma vida mais feliz, mais equilibrada, com mais possibilidades do que se calhar aquelas que vocês possam ter neste momento. Esta é a intenção. Este é o propósito. Como é que eu alcanço este propósito? Neste caso, através de um workshop. Neste caso, passando uma mensagem a vocês, aos meus alunos na escola, aos meus coaches, às pessoas que estão nas minhas mentorias. Tudo isso ajuda, de alguma forma, as pessoas a começarem a ver aquilo que não estavam a ver. E isto é o meu propósito de vida neste momento. Estou a fazer isto através do coaching e desenvolvimento pessoal, posso vir a fazer através de hipnose, posso vir a fazer através de respiração holotrópica, whatever, seja o que for. Neste momento, é esta a minha missão. O que é que me deixa realmente feliz e porque é que isso me deixa feliz? Isto são questões e são ferramentas importantes que nós temos de parar às vezes, tirarmos aquele tempinho para nós e começarmos a responder estas questões. E, se possível, começar a responder através de escrita. Utilizar uma caneta, papel, a parte sinestésica, emocional, de sensação, tem que estar ativa. E de alguma forma dar as respostas a estas questões. O que é que me deixa realmente feliz e porquê é que isso me deixa feliz? Porque o tempo passa porque eu estou a ajudar outras pessoas e ver o sorriso na cara dessas pessoas, porque eu estou extremamente focado naquilo e eu parece que perco a noção do tempo. O que é que eu faço quando estou sozinho? Porquê é que eu faço isto? Porque, logicamente, me sinto bem, porque, de alguma maneira, aquilo ajuda-me a recuperar energia. Se eu não precisasse trabalhar mais nenhum dia na minha vida, o que é que eu faria neste momento? Normalmente, quando nós colocamos esta questão, ou quando, e isto é uma questão para mim, é elementar, é basicamente o pilar, ou digamos assim, a laje da casa. Enquanto eu responder esta questão da seguinte forma, eu continuava a fazer aquilo que estou a fazer neste momento, eu sei que estou alinhado com o meu propósito de vida agora. Mas a questão é que, quando nós respondemos a esta questão, se eu não precisasse trabalhar mais nenhum dia na minha vida, o que é que eu faria? E a resposta dizia, eu despedia-me, então significa que, de alguma maneira, aquilo que eu estou a fazer é simplesmente ganhar dinheiro para poder gastar na minha parte pessoal e poder sobreviver. E por mais romântico que isto vos possa parecer, não é uma forma propriamente, se calhar, muito, não digo, não quer dizer saudável, mas não é uma forma de vivermos para poder alimentar aquela semente, vivermos com um propósito e com uma intenção bem definida, ok? É claro que isto varia de pessoa para pessoa, eu posso continuar a fazer aquilo que faço, mas eu tenho que contrabalançar com coisas que eu gosto de fazer. Madeira, azulejos, pintura, telas, música, o que quer que seja, tecido, bordar, coisas que vos deem prazer, porque é importante nós estimularmos também a nossa parte artística. E quando eu digo artística, não é para eu ter um determinado resultado. Mais importante na parte artística é a motivação intrínseca, que é aquela motivação onde nós estamos mais focados no processo, no caminho, na aprendizagem, no fazer, do que no resultado final. É uma sensação de bem-estar. E essa sensação que, de alguma forma, nós tentamos procurar, isso consegue-se através de, muitas vezes, trabalhos manuais, porque também é uma forma de libertar emoções, é uma forma de exprimirmos aquilo que temos cá dentro e libertar esta tensão, às vezes emocional. É nós começarmos a trabalhar com as mãos, fazermos coisas que realmente gostamos, não pelo resultado final, mas pelo processo em si. Agora, se aquilo me der extremo prazer e se eu tiver a disciplina, o entusiasmo e a flexibilidade para aprender outras formas de trabalhar, certamente eu aí começo-me a aproximar do meu propósito de vida. E o meu propósito de vida é eu responder porque é que eu faço isto que faço, porque sinto-me pleno, porque sinto-me feliz, porque sinto-me motivado, whatever, seja o que for, isto é subjetivo. Mas é importante nós percebermos isto. Nós estamos. Este processo de propósito de vida nunca poderá ser intelectual, nunca poderá ser racional. Isto temos que ir experimentar, temos que ir para o mundo fazer,
ver se gostamos, ver se não gostamos, e é isto que eu digo muitas vezes à minha filha, experimenta. Começou no violoncelo, agora quer violino, poderá querer outra coisa qualquer. Começou na ginástica aeróbica, agora quer patinagem. Ela tem de experimentar as coisas. Não sou eu que lhe vou dizer, não, tu começaste na ginástica, agora vais continuar na ginástica. Não, ela tem de experimentar várias coisas, porque ao experimentar várias coisas vai encontrar uma em que gosta mesmo daquilo que faz. E aí, logicamente, eu não tenho que lhe dizer, olha, hoje tens treino, hoje tens que ir fazer aquilo, tens esta obrigação. Não, ela vai por ela. E é isto que nós, enquanto adultos, também devemos fazer. Devemos experimentar várias coisas, por mais tapafúrdias que possam ser. Que legado é que eu quero deixar quando partir deste mundo? Muitas vezes o nosso propósito de vida está ligado a algo superior a nós, está ligado a algo que não tem propriamente a ver connosco, mas sim uma mudança que nós queremos ver no mundo, e o mundo pode ser pessoas, pode ser numa sociedade, pode ser o que quer que seja. Isto é normalmente aquilo que nós chamamos de contribuição, é um propósito maior do que nós próprios. E é inevitável nós falarmos de alinhamento interior. Os nossos valores validam as nossas escolhas e são responsáveis pelo nosso alinhamento interior. Ou seja, eu estou alinhado quando eu sei o que é que valorizo e quando eu sei que comportamentos é que alcançam esses valores, respeitam esses valores. Porque se eu quero liberdade, então não vou ter comportamentos nem fazer escolhas que me retirem liberdade. Tornando isto de uma forma mais prática, para estarmos alinhados interiormente, temos de levar em conta 4 fatores. E isto é algo que, de alguma forma, vocês podem fazer numa folha de 4 colunas, e uma delas em que escrevem experiências que quer ter, crescimento pessoal, que contribuição quero dar e que recursos é que eu tenho disponíveis neste momento. Quando nós conseguimos perceber as experiências que nós queremos ter, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero experimentar, como é que eu quero crescer em termos pessoais, eu quero sentir que comecei algo em que não era bom e comecei de alguma forma a dominar aquela técnica ou o que quer que seja, que contribuição é que eu quero dar com esta experiência e com o crescimento que eu tive? Que recursos é que eu tenho disponíveis? Será que necessito de recursos financeiros assim tão grandes? Se calhar não. E são estes 4 fatores que dão um propósito consciente à nossa vida. As experiências que eu quero ter para criar a vida que eu, de alguma forma, necessito ter para ter essas experiências, que me permitem crescer pessoalmente. E atenção, porque se eu crio essa vida diante das experiências que eu quero ter, eu já tive um salto quântico em termos de crescimento pessoal, porque eu tive de crescer em termos de habilidades, competências e soft skills, como se calhar eu nunca tive na minha vida em termos de crescimento. Que contribuição é que eu quero dar, além de mim, para melhorar a vida das outras pessoas, e que recursos é que eu tenho disponíveis neste momento para colocar isso em prática. Porque se nós vivermos alinhados com eles, sentimos-nos bem, sentimos-nos motivados, sentimos-nos felizes, ao mesmo tempo equilibrados. E isto é viver em integridade connosco próprios. E como é que eu gostaria de viver a minha missão? E muitas vezes há esta confusão entre missão e propósito. E mais uma vez, isto que eu vos vou dizer, logicamente isto é mais racional, isto é mais do intelecto. Missão é o que eu faço. Propósito é o que eu quero alcançar, a sensação. Então, eu para alcançar o meu propósito, eu vou ter várias missões na vida. Em alguns casos, falamos da raiva como uma emoção desagradável e desconfortável. E porquê é que eu vos estou a colocar isto aqui? A raiva é uma emoção com muita energia associada. Muitas vezes utilizamos a raiva ou damos-lhe uma conotação, muitas vezes até negativa, mas não é, porque depende do contexto, depende da intensidade e da resposta que eu dou. Mas a raiva é uma emoção com energia que nos faz agir. Normalmente surgem 2 momentos distintos nos 2 polos. E isto, de alguma forma, pode ser uma maneira de vocês começarem a perceber onde é que está a vossa energia, que é aquilo que eu mais gosto, aquilo pelo qual eu tenho mais curiosidade e aquilo que eu mais quero ver mudado no mundo. Então, é interessante perceber que, por exemplo, Elon Musk sempre
teve, digamos assim, ideias assim um bocadinho à frente do seu tempo. Então ele quis facilitar os pagamentos digitais, criou o PayPal, vendeu o PayPal, quis mudar a forma como nós nos movemos, então comprou e remodelou a Tesla. Quer mudar a forma como nós viajamos para o espaço, então a SpaceX aí está em ação. E tudo isto, de alguma forma, cruzou estes dois pontos. Aquilo que ele mais gosta, engenharia, encontrar soluções, desafios, e aquilo que ele mais queria ver mudado no mundo. Mudar a forma como nós enviávamos dinheiro e fazíamos pagamentos, mudar a forma como nós nos movíamos através de energias mais renováveis, mais sustentáveis, e mudar a forma como nós podemos viajar para o espaço. Então reparem, tudo isto de alguma forma, e as grandes marcas têm sempre entre aquilo que mais gostam e são boas a fazer e aquilo que mais querem ver mudado no mundo. Lá está, uma grande empresa é uma grande empresa quando descobre um problema e encontra uma solução para esse problema que de alguma forma a sociedade tem. E da mesma maneira acontece connosco. Porquê? Porque aquilo que eu mais gosto dá-me energia, dá-me motivação, eu tenho este boost de dopamina para continuar a agir e fazer aquilo que quero. Ao mesmo tempo, eu sinto uma raiva, uma revolta por haverem coisas que eu gostava de ver mudadas e não as consigo, ou a sociedade em si não está para aí virada e as coisas continuam da mesma forma. Então, tentem perceber e fazer, digamos assim, uma folha, onde dividem a folha ao meio e escrevem coisas que mais gostam de fazer e coisas que mais queriam ver mudadas no mundo. E certamente vocês vão perceber que há interseções. Interseções entre coisas que gostam de fazer e que de alguma forma poderiam aplicar para melhorar o mundo, a vida de alguém, de um familiar, de um amigo, da cidade, do bairro, whatever, seja o que for. E quando nós descobrimos isto, nós temos um drive, nós temos um propósito, temos uma intenção clara para desenvolver várias missões e várias estratégias para atingir aquilo. Normalmente não é fácil. Normalmente o que acontece é que isto leva tempo. Tem mais recuos do que avanços numa determinada fase. Tem muita frustração e muita desilusão associada. Só que o que não me faz desistir é esta força interior que é dada pelo propósito. E se juntarmos este terceiro ingrediente, a curiosidade, o que é que eu gostaria de aprender? O que é que eu gostaria de explorar? Eu sou curioso porque, sim, gostava de trabalhar melhor em madeira, tenho curiosidade por jardinagem, tenho curiosidade por comida biológica, tenho curiosidade por algo que para vocês seja um fator que, de alguma forma, vocês têm vindo a silenciar dentro de vocês. Deixem vir isso cá para fora. Deixem essa curiosidade começar a dar expressão, digamos assim, aos vossos sonhos e a direcionar-vos para uma vida com maior propósito. Porque, de alguma forma, a curiosidade, tópicos que eu tenho curiosidade e gostaria de aprender, disciplinamos-nos para alcançar aquilo que nós chamamos a mente dimensional. Ou seja, ela vai buscar várias ideias, vai buscar vários conceitos e vai colocar esses conceitos em prática com flexibilidade para que eu possa alcançar aquilo que de alguma forma eu acho que é a solução para esse problema. E é na interseção entre aquilo que mais gosto, o que mais quero ver mudado no mundo e a curiosidade, encontramos as missões com propósito. Então, estes últimos 3 slides podem de alguma forma resumir tudo aquilo que é o nosso propósito de vida. Curiosidade, disciplina, foco, logicamente, flexibilidade, aquilo que eu mais gosto e aquilo que eu gostaria de ver mudado no mundo. Quando eu consigo, digamos assim, sincronizar todos estes aspectos, eu vou criar missões, e vocês podem chamar missões objetivos, o que quer que seja, com propósito, em que, apesar das probabilidades estarem contra mim, eu sei e tenho fé, motivação e força suficiente para, contra todos e contra todos, contra aquelas pessoas que, atenção, não vais fazer isso, isso não vai resultar, tu vais te dar mal, tu vais deixar de ter uma vida estável, mesmo nesses momentos, nós temos força para continuar a avançar. As contribuições que eu quero dar, que experiências quero ter, o meu crescimento
pessoal, tudo isto é fundamental para nós encontrarmos a nossa missão ou as nossas missões e viver uma vida com propósito, ok? Muito bem, deixem-me só parar aqui a partilha. Então, eu espero que tenham gostado desta aula. Abordámos aqui o propósito, se calhar, de uma maneira um bocadinho diferente, de uma maneira, se calhar, mais objetiva, mais racional, para que nós possamos pôr em prática. Acima de tudo, não digam que não resultam sem experimentar, não partam de um princípio que não vai resultar, tentem, porque só tentando é que vocês vão perceber o que é que resultou e o que é que não resultou. Esta estratégia, esta ferramenta não resultou. Porque é que não resultou? Se calhar não resultou porque eu não estava num bom dia, não estava num bom momento, se calhar estava demasiado tenso. Ok, então experimentem utilizar esta ferramenta noutro dia qualquer, noutra fase, mas não deixem de experimentar, porque de alguma forma nós muitas vezes partimos do princípio que as coisas não vão resultar e aí é que não resultam mesmo. Por isso, permitam-se pelo menos a ter esta curiosidade e esta espontaneidade de experimentar independentemente do resultado, porque é isso que as crianças fazem e nós adultos temos a facilidade de ter disciplina para colocar isso em prática de uma forma consciente, está bem? Muito bem. Então, eu espero que tenham gostado da aula. Escrevam lá aqui se isto para vocês fez sentido, esta aula do propósito, a forma como nós abordámos aqui esta parte do propósito. Ok, ótimo, fantástico. Muito bem, então vamos lá fazer estes exercícios, pôr em prática e estar à espera, logicamente, que as coisas também não vão ser tão lineares assim, que ir em busca de um propósito traz desordem, traz caos, traz imprevisibilidade e que normalmente não vem com confetes e com champanhe. Isso é lá mais para a frente, está bem? Muito bem. Então, uma boa noite para todos. Encontramos-nos para a próxima aula, na última aula, que é amanhã, está bem? Então vá, fiquem bem, uma boa noite para vocês.